Capítulo 7. Minha adorada Lady, gostaria de convidá-la para cear comigo. Tenho sentido sua falta, ainda não temos neve suficiente. Mas podemos cear no primeiro andar, onde há uma lareira espaçosa. Saudosamente, J. D. Warrington. Harry entregou a carta e voltou rapidamente com a resposta. Meu adorado Lorde, sinto ter de recusar seu convite. Vou me recolher muito cedo hoje, pois combinei com Délia que irei ajudá-la a colher as últimas ervas, assim que o sol nascer. Além disso, não tenho ceado, pois estou tentando perder medidas para continuar cabendo em meus velhos vestidos. Desejo-lhe uma boa ceia. Carinhosamente, E. Montfort. O conde não conseguia entender por que ela estava castigando-o com sua ausência. Já tentara lhe pedir desculpas, mas não adiantava, já que não sabia pelo que devia se desculpar. Encontrava-a várias vezes ao dia, no salão, no pátio e em outros locais comuns do castelo, mas desde o dia em que foram à feira não ficaram mais sozinhos. Embora não se sentisse mais solitário, agora conhecia outra necessidade, por ela. Ansiava por abraçá-la e sentir novamente o gosto dos seus lábios. Hoje completava uma semana e ele estava um pouco sentido, começava a achar que o que a afastara fora seu pedido de casamento, que sequer foi explícito. Deu-lhe até um longo tempo para considerar a resposta. Luísa pretendia torturá-lo apenas por uma semana, só para aprender a nunca mais subestimar os sentimentos dela. Durante esse tempo, procurou adaptar algumas coisas para poder ficar ali. As criadas já tinham se acostumado aos vários banhos que ela tomava e passaram a esquentar a água no segundo andar. Também conseguira uma tesoura só para ela e agora precisava de uma navalha. Tinha muitos planos modernos que precisavam ser mantidos em segredo. Bem, Helene, agora me mostre seus dotes de jardinagem. Luísa falava sozinha, parada à frente das várias cestas de ervas, pétalas e plantas que Délia e outras mulheres andaram colhendo antes que o inverno chegasse. Luísa queria fazer algumas loções e o que mais fosse possível para manter um pouco da dignidade de sua vaidade moderna. Lady Lavine também estava lhe ensinando sobre os truques femininos que as mulheres da corte usavam naquela época. Ela achou tudo pavoroso e acabou ensinando outras coisas à mulher. Logo viu de onde vinham aquelas histórias macabras, onde Lavine estava com a cabeça. Lesmas, fezes de lagartos, morcego, as coisas mais nojentas. Ela obrigou a mulher a tomar um banho e se esfregar muito bem, caso houvesse resquícios daquilo. No início da tarde, um mensageiro chegou a Havenford. Não era um dos rapazes habituais, e nem o mensageiro que trabalhava no castelo. Era um desconhecido. Mesmo assim, após explicar o que trazia, deixaram-no entrar e descansar perto da parte de trás da cozinha, onde os criados comiam, e lhe deram um prato de caldo quente. Ele tinha de esperar a resposta do conde. Milady, o conde mandou que fosse à sua presença imediatamente, avisou Erin. Ela entrou no gabinete dele e sempre sorria ao entrar ali, pois era onde trabalhava. Mandou-me chamar? Ela indagou. Sim, recebi uma mensagem de seu tutor. Ele respondeu enquanto molhava a pena. Estava sentado atrás da mesa que ela conhecia muito bem. De quem?
Ela estacou no lugar e sua voz saiu aguda. Luísa sentiu o pânico tomar conta dela, e não era por sua causa, já que nem sabia quem era o tutor. Mas às vezes Helene provava que existia dentro dela, como agora. Subitamente viu-se completamente aterrorizada e chegava a prender a respiração. Suas pupilas estavam dilatadas e sua respiração incerta. Seu tutor, ele indicou a mensagem. Jordan não parecia nem um pouco satisfeito. Ao Conde de Ravenford. Milord, primeiramente gostaria de me apresentar. Sou Harold Reeves, senhor de Mount Hill, uma propriedade que fica bem a oeste daqui, fora de sua suzerania. O motivo desta missiva é que eu soube, através de conhecidos, que o senhor encontrou uma comitiva que foi vítima de um ataque de bandidos. Entre os sobreviventes estava uma jovem dama de nome Helene de Montfort. Sou seu tutor. Entendo que ela esteja sob sua proteção. Gostaria de saber como ela está, pois estou procurando-a há semanas. Eu estava fora quando ela partiu e desde então não nos comunicamos. Gostaria de saber como posso agradecê-lo por protegê-la. Estou muito preocupado. Sou como um pai para ela e espero poder vê-la em breve. Minha esposa quase não dorme mais de preocupação e seria um enorme conforto receber notícias boas. Estou hospedado na casa de um amigo, Lord Barthold Hutter. Creio que deve conhecê-lo. Aguardo sua resposta. Atenciosamente, Mount Hill. Este homem está aqui. Ela jogou a mensagem para longe, como se o papel pudesse machucá-la. Está em uma propriedade que faz fronteira com minhas terras. Não sou suzerano dessas pessoas que o hospedam, mas os Hutter nunca me causaram problemas. Pelo contrário, temos acordos comerciais. Não podem ser bons se hospedam aquele homem, Luísa gritou. Jordan levantou as sobrancelhas, já estava intrigado com a reação dela, e agora começava a ficar surpreso. Mas entre os segredos de Helene, ele achava desde o início que um deles era ter fugido. Tem alguma coisa que queira me dizer, Helene? Ele indagou. Tem. Diga a esse homem que estou morta. Não posso fazer isso. Então vá para o inferno e não vou voltar. Ela andou para longe da mesa e parou em frente da janela do meio. Jordan se levantou e pegou a carta do chão. Colocou-a sobre a mesa, depois foi até ela. Devia ter dito que tem um tutor, Helene. Realmente devia ter me dito. Dessa forma fica parecendo que estou a escondendo, ou pior, aprisionando. Ela continuava encolhida junto à janela, as mãos fechadas, e juntas estavam à frente de seu queixo, e ela mordia a ponta do polegar direito. Estava claramente nervosa. O que esse homem lhe fez? O conde indagou. O tom dele havia mudado, de aborrecido pelo que ela escondia para perigoso. Eu não vou voltar para lá. Não vou. É tudo mentira. Ele não é como um pai. A mulher dele não gosta de mim. Eles gastaram tudo o que eu tinha. Por que não me disse que havia fugido? Ele indagou. Porque eu não sabia, pensou Luísa. Tudo o que sabia simplesmente explodia em sua mente. Não tinha como ela tirar as informações quando queria. E tudo o que ela podia fazer para contornar era contar meias verdades ou meias mentiras. Dependia do ponto de vista. Tive medo que quisesse me devolver ou chamasse esse homem. Você não confia em mim, Helene. Ele afirmou e virou-se, voltando para a mesa. Me desculpe, eu só tive medo. Isso tinha que ser verdade, porque ela sentia o medo e desespero de Helene. Ele balançou a cabeça e sentou-se, continuando a escrever. Ela se aproximou da mesa, segurou na pontinha dela e ficou olhando.
Devan, disse baixo num tom de pedido. O conde apenas olhou-a, depois voltou a escrever. Esse homem é o lorde de sua casa, ele disse. O desgraçado roubou tudo, tudo. Aquela casa é da minha família, é minha e da minha irmã. Jordan soltou a pena com brusquidão. Recostou na cadeira e a olhou de forma bem séria. Por Deus, Helene, o que mais você não me contou? Agora tenho uma irmã. Não tenho mais. Ela sumiu antes de me banirem para o convento. Fugiu e nunca mais voltou. Foi pouco depois que aquele homem tomou posse da nossa casa. Nem sei se ela está viva e não preciso saber. Ela foi embora com o homem que amava. E eu espero que eles estejam muito longe e felizes. O conde não sabia como era ter um irmão, mas ficou surpreso com ela. Afinal, sua irmã havia-a abandonado à própria sorte. Fugiu sem levá-la, nunca deu notícias, e mesmo assim ela não a condenava. Simplesmente esperou ficar mais velha como a irmã e seguiu o exemplo dela. E você esperou até ficar mais velha e fugiu também. Ele deu voz às suas conclusões. Ela olhou para baixo, relanceando a carta que ele escrevia, e que agora estava manchada, devido ao jeito que ele soltou a pena. Não me mande para ele. Ela pediu baixo, sua voz chegava a falhar. O conde se levantou, agora não só irritado, mas também insultado pela falta de confiança dela. Ele havia-a pedido em casamento. Estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Já tentara demonstrar isso de toda forma e no primeiro problema que aparecia, ela achava que ele iria simplesmente entregá-la ao seu tutor. Ele foi saindo e levando a carta de Harold. A confiança que tem em mim, Helene, é inacreditável. Não vou mandá-la para lugar algum. Ele bateu a porta ao sair. Ao Lorde de Monthill. Informo-lhe que resgatei apenas sua sobrinha. Não havia mais sobreviventes na comitiva. Ela passa muito bem. Está instalada em minha casa e recebendo os cuidados necessários para seu bem-estar. O senhor não precisa me agradecer. Não fiz mais do que o meu dever. Afinal, encontrei-a em minhas terras. Peço-lhe que envie a notícia à sua esposa. Lady Helene manda-lhe recomendações. Atenciosamente, Ravenford. Ele mesmo foi entregar a resposta ao mensageiro. Perguntou-lhe algumas coisas e o rapaz, agradecido pelo bom tratamento, disse-lhe que trabalhava para os Hutter e não para Reeves, e que recebeu uma recompensa para trazer a mensagem. Disse que Reeves havia chegado com uma comitiva apenas de soldados e que o Lord era o único da família que estava presente. Quando o conde retornou à sua sala, encontrou-a esperando. Luísa levantou-se de uma das cadeiras que ficavam à frente da mesa e foi até ele. Segurou suas mãos e o encarou. Me perdoe, eu só fiquei com medo, eu não quero ir embora daqui. Jordan ficou-a olhando, odiando ser lembrado que a mulher por quem ele estava apaixonado tinha segredos. E pelo jeito eram muitos e mais graves do que não saber explicar como se comunicava com ele através de cartas nunca enviadas. Ainda estava irritado, mas quando ela lhe disse que não queria ir embora, seu humor clareou um pouco e aquele semblante duro com o qual entrou foi ficando mais leve. Não vou mandá-la embora. Se não se lembra, há uma semana eu lhe pedi para ficar. Ele passou por ela e foi para a sua mesa. Luísa o seguiu, olhava para baixo um pouco envergonhada. Não tinha como explicar que a culpa não era totalmente sua. Nessas horas que amaldiçoava Helene. Se ela resolveu lhe dar o corpo, por que não deixou todas as memórias como herança? Tudo seria muito mais fácil.
Agora, ela quem tinha que lidar com um conde ressentido e decepcionado. Eu quero ficar. Já lhe disse isso e você não acredita. Não tente mudar o foco. Não gosto de ficar imaginando o que mais você esconde. Ele respondeu mais severo do que costumava ser com ela. Nada relevante, ao menos que eu me lembre no momento. Ao menos assim ela esperava, ou estaria muito enrascada. Acho que nossa opinião sobre relevância não é a mesma, respondeu o conde. Luísa foi andando até lá e parou ao lado da cadeira de espaldar alto, onde o conde se instalara novamente e remexia em seus livros de contabilidade. Ele estava sempre envolvido com eles, procurando novos negócios, revisando os impostos, atualizando as contas e planejando acordos com comerciantes e outras propriedades que conhecia. Sempre com muita cautela, ele sabia que manter aquela propriedade sem render seu máximo não daria aos moradores, seus criados, servos e dependentes, o conforto com o qual estavam acostumados, mesmo que parecesse muito simples aos olhos dele. Mas pão, bons legumes e um teto aquecido era algo que muitos por ali sonhavam. Apesar de unida, a comunidade de Havenford era um pouco hostil. Levava certo tempo até aceitarem estranhos. E isso não era por ordem do conde. As pessoas se organizaram assim e davam seu jeito de manter o núcleo. Sabe, milord, eu sei ler e escrever muito bem, e em mais de um idioma posso ajudá-lo. Inclusive, Luísa sabia alguns métodos de administração que ainda não eram conhecidos naquela época, mas podiam ser aplicados com sucesso. É boa com números? Sou o suficiente para ajudá-lo. Notei que não tenho um administrador nessa propriedade. Eu sou capaz de cuidar das contas do castelo. Ocupa meu tempo livre, mas se quiser ajudar... Ela rodeou a mesa e puxou a cadeira para mais perto. Teve de arrastá-la, pois era um móvel pesado. Posso lhe explicar os métodos diferentes que sei. E onde aprendeu esses métodos? Na faculdade, ela pensou. Ah, a madre lá do convento era uma mulher de rara inteligência. Muitos homens de negócios iam consultá-la em segredo. Aprendi muitas coisas. Ela lamentava ter que mentir, mas se dissesse a palavra faculdade, ia ser o mesmo que gritar no meio do salão que era uma bruxa do futuro, e sabia quando todo mundo ali ia morrer. Com jeitinho, sem parecer que estava dando aulas sobre métodos novos, Luísa foi contando ao conde sobre o que sabia. E ele falava sobre como mantinha todos os livros, as outras propriedades, os investimentos, impostos e o comércio que estava começando a lhe dar um lucro significativo em novas parcerias que fizera. Ele conseguia ser muito eficiente com seus próprios métodos e usando uma lógica inteligente de balanceamento, sem tirar de um lado para colocar no outro, mas sempre mantendo as contas estáveis. Ela esperava ajudá-lo a progredir com umas dicas mais modernas, que era melhor ele não contar por aí. A resposta do conde não agradou Harold Reeves. Ele achou-o muito evasivo a respeito de sua tutorada. Queria logo receber uma resposta que marcasse o dia para ir buscá-la, antes que as estradas ficassem intransitáveis. Precisava reavê-la o mais rápido possível, para continuar com as negociações que tinha em mente, ou para se livrar dela pessoalmente. Prezado Havenford, fico muito agradecido com a resposta rápida, milord, e seria uma desfeita não agradecê-lo de forma apropriada. Gostaria de saber quando poderei levar Lady Helene para casa. Como já lhe disse, minha esposa está aflita. A moça é para ela como uma filha caçula. E como milord bem sabe, as estradas já não estão em boas condições. As estradas já não estão em boas condições. Se puder levá-la logo, chegaremos em casa rapidamente. Atenciosamente, Mount Hill.
De acordo com as informações que o mensageiro de língua solta dava a cada prato de comida que ganhava, Bethia já estava sabendo de algumas coisas. Sabia que o homem que enviava as cartas era tutor de Helene, uma espécie de parente distante. Ela logo concluiu que, pelo comportamento dela e do conde em relação a isso, não podia ser coisa boa. Preferiu não dizer nada, mas ficou prestando atenção. Era óbvio que o tal homem queria levar a moça dali, e isso não estava nos seus planos. Ela só havia se preocupado em ajudar a dama a se apaixonar pelo conde e ficar ali por vontade própria. Não contara com interferências externas e agora não podia fazer nada quanto a isso. Mas seu adorado conde ia sofrer demais se levassem a moça embora. Não podia deixar, nem que precisasse armar uma revolta entre o povoado. Ele não ia ter o coração quebrado dessa maneira, não agora, quando ela começava a ter certeza que a moça queria mesmo ficar. Ao Lord de Mount Hill. Insisto que não me agradeça, como cavaleiro do reino. Devo proteger mulheres e crianças sem pedir nada em troca. E sobre Lady Helene, asseguro-lhe que ela é uma hóspede bem-vinda e está sendo tratada com respeito. Mas a Lady manifestou o desejo de permanecer em Ravenford durante o inverno. Por isso, aconselho que leve a notícia para acalmar sua senhora. Atenciosamente, Ravenford. Jordan podia responder às cartas de Errol sem precisar consultar Louisa, já que só precisava negar sua vontade de levá-la dali. Mas, como agora ela costumava fazer-lhe companhia no gabinete, acabava sabendo sobre a comunicação. Mas Louisa preferiu não deixar o receio de Helene dominá-la novamente. Estava lhe custando o suficiente para reconquistar a intimidade do conde e convencê-lo de que realmente confiava nele. Prezado Ravenford, milord, apesar do bom tratamento que tenho certeza que Helene está recebendo, insisto que preciso levá-la para casa o mais rápido possível. Peço que milord não caia no erro de atender a todos os seus caprichos, pois são em grande parte culpa da minha esposa que a mimou demais. Entenda, milord, não vejo Helene há muito tempo. Gostaria de vê-la e levá-la para casa, que é seu verdadeiro lar. Rogo-lhe que atenda meu pedido. Atenciosamente, Mount Hill. Essa carta foi picotada em 1000 pedaços por Luísa, enquanto dizia que era tudo mentira, que a esposa sempre a fez trabalhar para ela, e que ele era incômodo e desagradável. O conde disse-lhe apenas que ia continuar a negar. Ela se manteve o mais tranquila possível, mas Helene só se acalmaria quando aquele homem estivesse longe dali. Enquanto isso, Luísa ia continuar assegurando ambas em Havenford e, mais importante ainda, no coração do conde. Mesmo que ele afirmasse com outras palavras que ela estava mais firme do que ele gostaria. Mas fosse como fosse, ela sabia que estava se metendo em um relacionamento amoroso. Independente da época, para ela ia funcionar como sempre foi. Ela estava apaixonada por ele, mas era cautelosa como uma gata. Duvidava que um coração quebrado doesse menos, só porque estava no século XV. Ali nem ia poder sair para afogar as mágoas em vodka e acabar dançando, que nenhuma louca na pista, postando tudo na internet, e pior, ficando com outro cara que ela não ia lembrar o nome e morrer de arrependimento. Assim que olhou os pedaços de papel no chão, Luísa catou todos eles e guardou em um saquinho de pano. Sabia que se aquela carta fosse mantida ali, algum dia alguém poderia restaurá-la. Agora precisava controlar Helene,
para que ela não rasgasse mais cartas que um dia seriam documentos históricos e valiosos do acervo de um museu. Parando para pensar, Luísa notou que se ficasse deixando o seu lado profissional sair, teria sérios problemas, pois o próprio conde às vezes destruía documentos e rasgava folhas de suas anotações. Teria que inventar algo para impedir. Ela era a única ali que sabia como aquele lugar iria precisar de sua história intacta. Ao Lord de Monthill. Lamento ir contra suas necessidades, mas não obrigarei Lady Helene a deixar minha casa. Ela é bem-vinda aqui. A Lady reafirmou que prefere passar este inverno aqui a ter de enfrentar uma viagem desconfortável e fria. E não acho que seja adequado obrigar uma dama a viajar em tais condições. Ela aconselhou-o a voltar para casa imediatamente antes que a viagem fique mais difícil. Atenciosamente, Ravenford.